Muito bem, pessoal do sétimo ano. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Emerson, professor de ciências, e nós estamos aqui para mais um encontro nosso de terça-feira. Lembrando a vocês que terça-feira eu estou em Marília, então não posso estar presencialmente com vocês, tá bom? Daqui para frente, então, sempre vai ter alguma atividade virtual ou à distância, né? Como vocês preferirem, para a gente fazer, a gente aproveitar bem esses dois tempos que nós temos, tá bom? Muito bem. Lembrando vocês, recadinhos importantes. Gente, na sexta-feira, se eu não me engano, ou na quinta, eu tenho que lembrar bem quando que eu tenho aula com vocês. Eu acho que é na sexta, né? Eu vou então recolher e vou vistar o trabalho de vocês para o mapa mental que foi passado a vocês, para vocês, né, realizarem um mapa mental sobre efeito estufa e aquecimento global. Então, assim, tentem colocar o máximo de informações que vocês puderem nesse mapa mental, porque esse mapa mental vai ser usado para vocês estudarem para a prova, tá bom? Então, coloquem ali um máximo de informações e lembrem, aprendam, tirem o máximo de proveito desse mapa mental, porque vocês vão utilizar ele como fonte de estudo para a prova que nós vamos ter, tá bom? Esse é um dos recados. O outro, hoje, nesta aula, nós vamos começar uma parte muito importante, que é o capítulo 6. É o último capítulo antes da nossa prova, que será na semana que vem. Semana que vem nós já temos prova, tá? Depois da semana que vem, aí vem uma semana de recesso, e na outra semana depois do recesso, já vamos iniciar ali a semana de recuperação, tá bom? Então, eu quero que vocês aproveitem ao máximo essa aula. Quando eu estiver presencialmente com vocês, a gente pode tirar todas as dúvidas, mas preciso da atenção de vocês. Então, assim, novamente, se vocês estão aí um pouco agitados, caminhando, eu preciso que vocês agora sentem, se acalmem, concentrem, peguem o caderno, vão fazendo anotações desse capítulo, onde nós vamos aprender, já vou adiantar, sobre o reino das plantas, tá bom? Então, já coloca o título, Reino das Plantas ou Potencial Verde, que é o título do capítulo geral, a data de hoje, tá? E vai fazendo anotações rápidas daquilo que vai aparecendo, daquilo que eu vou falando, e a gente vai conversando, tá? Lembrando então que o que eu vou falar hoje, o capítulo 6, ele começa na página 49 e vai até a página, ou melhor, o que eu vou trabalhar vai da página 49 a 54. Eu acho que é assim, o que tem de mais importante nessas páginas, isso vai ser abordado aqui nessa aula agora. Tá bom, gente? Então preciso da atenção de vocês, material na mão. Se quiser ir acompanhando com a apostila também, abre a apostila, página 49, e também o que eu sempre sugiro para os meus alunos, deixa o caderno aberto e vai fazendo anotações, porque isso ajuda a fixar melhor o conteúdo, não deixa ficar dispersivo, não deixa ter sono, porque quando a gente participa junto, a gente aprende mais, tá bom? BLZ, KKKKK e RSRSRS. Gente, muito bem, vamos iniciar então. O capítulo 6 tem como título Potencial Verde, o potencial que vem daquelas que a gente não pode viver sem, que são as nossas
plantas, as nossas plantinhas queridas que estão no nosso dia a dia, e agora vocês vão ver como elas estão por todas as partes, mais presentes no nosso dia a dia do que a gente imagina, tá bom? Então, capítulo 6, potencial verde, ou você pode colocar aí o reino das plantas, que agora a gente vai ver o nome certinho, como pronunciar, tá bom? Gente, a nossa atividade ela começa com essa tirinha do Armandinho, né? O Armandinho ele é um questionador das questões ambientais e essa tirinha ela é provocativa. Ela diz assim, no primeiro quadro, deixa eu colocar aqui novamente um ponteiro como laser. Então aqui no primeiro quadro ela é uma continuidade, né, de várias tirinhas, de várias histórias que tratam sobre a temática ambiental. E aí vocês têm que aprender a extrair informações. Lembrem que daqui a um tempo, quando vocês estiverem fazendo vestibulares, o Enem trabalha com figuras, com tiras, com charges, e vocês precisam extrair informação disso, tá bom? Então o Armandinho, que é esse rapaz aqui, ele está questionando a princípio parece ser o pai dele, né? E ele diz assim, é uma expressão, é uma pergunta, né? Ele diz assim, não é para ter vergonha? Os maiores destruidores da natureza são os humanos. E aí no segundo quadro aqui do meio, a princípio o pai dele diz, sim filho. Aí tem, etc., os maiores defensores também. E aí por último, não tem nenhuma informação escrita que seja um diálogo deles, somente o Armandinho indo caminhar o que parece ali ser um pequeno vaso com uma planta, né? Provavelmente ele está indo cultivar essa planta ou mesmo, né, colocar ela no seu jardim. Esse sapinho verde amiguinho dele, ele está sempre presente nas tirinhas do Armandinho. Bom, o que a gente observa aqui? Né? A gente observa que tem ali uma árvore cortada e depois, ao fim da conversa, ele indo cultivar uma muda de uma planta. Bom, as perguntas que eu faço para vocês gente, o que será que Armandinho ele tá certo na pergunta dele, que nós devemos ter vergonha por sermos os maiores destruidores da natureza? O que vocês acham? A gente tem que ter vergonha por isso? E o pai dele? Quando o pai dele fala assim, olha, que nós também seríamos os maiores defensores, né? Vocês concordam com isso? E vocês acham que a atitude dele no final ali é uma atitude correta? Bom, isso é apenas uma provocação para vocês pensarem na importância das plantas, dos vegetais para nós seres humanos, tá? Então assim, eu acredito que sim, uma resposta pessoal minha, sim, nós deveríamos ter vergonha por todos os danos que nós causamos à natureza, tá? Mas em contrapartida, o pai dele também tem razão. O pai dele também tem razão e diz assim, em contrapartida nós somos os maiores, né? Ou melhor, nós somos os maiores destruidores da natureza, mas também nós somos os maiores defensores, somos os únicos que podem defender, né? Até onde a gente sabe, vocês não vão ver uma árvore saindo por aí ou alguma outra planta levantando um cartaz, olha, não mate minha família, né? Então nós é que somos os racionais da história e devemos aí defender
né, a natureza e as plantas, porque sem elas vocês acham que existiria vida? Essa pergunta eu já fiz para vocês e vocês sabem que não. Não existiria vida. Nós somos extremamente dependentes de um processo que elas fazem chamado fotossíntese. Não, gente, somente pela purificação do ar, porque a gente sabe que o maior responsável pela renovação do oxigênio são as algas. E muitas algas, elas não são classificadas como plantas. A gente vai ver depois que as algas são classificadas como protistas, né? Bom, mas isso vocês vão aprender depois. Mas principalmente porque a fotossíntese é por onde a energia, e quando eu falo energia, eu estou falando isso que nos move, que nos faz pensar, que nos faz raciocinar, que faz vocês, nesse momento, alguns estarem prestando atenção em mim, outros estarem pensando em várias coisas, mas que eram para estar pensando nisso. Até a energia, né, que nesse exato momento está acontecendo aí no organismo de vocês, ela entrou, ela literalmente ela entra no mundo animal através da fotossíntese. Porque vai ter um animalzinho que se alimenta da planta e nós, às vezes, nos alimentamos desses animais ou nós nos alimentamos dos vegetais, das plantas diretamente. E aí nós extraímos energia para as nossas atividades. Sejam elas as que nos mantêm vivos, sejam elas as atividades que nós fazemos no nosso dia a dia. Tá bom? Então, sim, eu acho que o Armandinho chegou a uma conclusão correta de cultivar e de preservar, né, o ambiente. Beleza? E aí, isso aqui é uma figura que foi extraída lá do livro de vocês. E olhem só a quantidade de fatores importantes, os benefícios das árvores para o nosso planeta, o planeta Terra. Poderia elencar um monte aqui, né? Olha só, nós poderíamos falar da absorção do dióxido de carbono, né, e a liberação do oxigênio, que é esse processo de purificação do ar, porque os vegetais eles captam o CO2, o dióxido de carbono, também conhecido como gás carbônico, para fazer a fotossíntese, e de quebra ou como resultado eles liberam o oxigênio. A gente sabe que boa parte desse oxigênio que eles liberam, os vegetais eles vão usar na sua própria respiração. Mas existe uma porcentagem que fica disponível para nós como um processo de purificação do ar, tá bom? Então influenciam o clima, né? Redução da temperatura e do uso de energia, remoção de poluentes do ar. Não sei se vocês já entraram num dia ensolarado, procure uma vez, aqui em Marília tem um bosque, eu moro bem na frente do bosque, e às vezes a gente vai caminhar ali, e é impressionante porque às vezes está quente, aqui do lado, digamos, externo do bosque, mas quando a gente entra lá para caminhar, a gente sente a diferença tranquilamente de 2, 3 graus, por causa da sombra, por causa da umidade do ar que elas retêm, né? Então elas ajudam nesse processo. Isso eu estou falando de um pequeno bosque no meio da cidade. Agora vocês imaginam florestas inteiras, o impacto que isso tem no clima de uma região, tá? Ou de um país inteiro, quase, como é o caso da floresta amazônica, que ela vai influenciar diretamente o nosso clima, o período de chuvas daquela região, mas também das outras regiões. Uma vez eu vi uma pessoa falando que se tirasse a floresta amazônica não ia acontecer nada, e na verdade isso não é uma afirmação verdadeira, né?
E como que não ia acontecer nada? Primeiro, a quantidade de seres vivos que dependem daquele ambiente para sobreviver. E todos os fatores climáticos que iam ser afetados se a gente, né, simplesmente acabasse com a floresta amazônica. Então sim, nós devemos ser defensores, gente, do meio ambiente, tá bom? Separando as questões políticas, nós devemos ter uma consciência ambiental, sim, de preservar, de cuidar da natureza, tá? E aqui vem uma série de benefícios das árvores, e falando especificamente das árvores, né? Regulação do ciclo das chuvas, reduz a intensidade dos ventos, servem como fonte de alimentos, né? Quantos alimentos chegam à nossa mesa que são de origem vegetal, que vem das árvores, absorvem as águas das chuvas, né? Quando chove em locais que são arborizados, as raízes das árvores, elas ajudam a absorver mais rapidamente aquela água que está no solo, produzem flores, frutos e sementes, auxiliam, do outro lado aqui, auxiliam como abrigo para animais e outras plantas, retêm a umidade no solo e no ar, suas raízes ajudam a evitar processos erosivos. Sim, isso a gente vê muito assim em locais beira de rio. Se vocês tirarem aquela mata que existe na beira de rio, que a gente chama de mata ciliar, o solo da beira do rio, a tendência dele é erodir, ou seja, ele é levado junto com a água, consequentemente o rio que era fundo fica mais raso e a água se espalha mais e pode pegar as casas, se for um lugar onde existe uma população ribeirinha que mora em beira de rio. Então é muito importante conservar aquelas matas na beira de rio, tá bom? Desculpe. Suas folhas caídas servem como adubo, embelezam o ambiente, servem como base para medicamentos e chás. Muitos medicamentos que nós usamos hoje, eles tiveram e têm uma origem vegetal. Só para citar a famosa aspirina, né, que na verdade a aspirina é uma marca. O componente da aspirina é o ácido acetil salicílico, que foi inicialmente extraído de uma planta, de uma árvore chamada salgueiro, das folhas do salgueiro. O ácido salicílico, né, que depois em laboratório começou a ser produzido o ácido acetil salicílico, que tem o nome comercial de aspirina. Isso aí, 500 anos antes de Cristo, já se sabia, os gregos já usavam como um analgésico, um antitérmico, né, contra a febre. Então, só para dar um exemplo, são fontes de energia para manutenção, né, essenciais para a manutenção da vida em nosso planeta, preserva a biodiversidade nas áreas urbanas, enfim, a gente poderia ficar horas aqui falando dos benefícios das árvores, mas isso é só o início, é só para vocês terem ideia do quão importante é a presença dos vegetais e das plantas aqui, né, no nosso ambiente. E uma coisa interessante, se eu pedisse para vocês assim, desenhem a natureza. Agora, se eu pedisse para vocês, se vocês pegarem, não é para pegar, mas se eu pedisse, né, peguem o caderno e desenhem o que vier na cabeça de vocês sobre natureza. O que vocês desenhariam? Talvez muitos de vocês desenhassem um rio, talvez árvores, talvez montanhas, animais, enfim. Mas talvez pouquíssimos de vocês desenhariam seres humanos. Isso é só para mostrar como a gente não se vê como parte da natureza. A gente parece que quando a gente fala natureza é uma coisa que está lá na floresta ou no mato, mas não tem ser humano, não. Nós fazemos parte da natureza, nós somos seres
que deveríamos cuidar da natureza. Nós somos cuidadores da natureza. Essa é uma das nossas funções, cuidar da natureza, tá bom? Muito bem, vamos falar um pouquinho do histórico. O livro de você, gente, ele vai trazer ali várias pessoas importantes no estudo da botânica. Botânica é a área da ciência que vai se preocupar em estudar os vegetais, as plantas, tá? Só para a gente ter uma ideia, no mundo antigo, né, quando se começou a pesquisar e estudar os seres vivos, havia um entendimento que existiam dois grandes reinos. O ser humano, desde o início, né, quando eles começaram a estudar, isso começou há muito tempo com os gregos, antes com os egípcios, quando se começou a estudar a natureza, a gente tem, ou melhor, a gente tinha uma compreensão que existia um reino de animais e um reino só dos vegetais. É como se o ser humano, desde o seu início, ele tivesse uma preocupação de classificar a natureza. É como se, imagine vocês, a gente tem um guarda-roupa em casa, e dentro desse guarda-roupa a gente tem um lugar onde a gente coloca as nossas camisetas, vai ter outro lugar que vai ser os casacos, né? Outro lugar onde terão os sapatos, as roupas íntimas. Então o guarda-roupa ele é todo compartimentado, separado por peças similares, parecidas, não é? Quando o ser humano ele começou a olhar para a natureza, ele via que existiam seres vivos que tinham características semelhantes. Ele começou a colocar isso como se fosse num grande guarda-roupa. Então, a princípio, esse grande guarda-roupa ele tinha dois grandes compartimentos, que era dos animais e dos vegetais. E aí, Teofrastos, que viveu ali 300 anos antes de Cristo, considerado pai da botânica, lançou duas grandes obras e começou a estudar o mundo das plantas mais a fundo, né? Chamado uma das obras A História das Plantas e outra sobre as causas das plantas. Depois, com a ascensão aí já do Império Romano, o estudo das plantas foi ganhando força, com Plínio, não coloquei ele aqui, mas também foi importante. Depois houve ali um período que não se deu muita importância, né, um período grande, de mais de 1000 anos ali, que não se teve grandes avanços no estudo das plantas, até que veio esse que eu considero, não só eu, como a ciência considera, o Carl von Linné, ou chamado no português de Linneu, já vivendo ali no século XVIII. O Linneu foi eu acho que um sueco, né, um pesquisador sueco, que a grande preocupação dele era o estudo classificatório dos seres vivos. Ele estudou não só plantas, mas como animais também. E Linneu ele é chamado daí do pai da classificação dos seres vivos, que na ciência, essa ciência de classificação dos seres vivos, ela recebe o nome de taxonomia. Tá? Vocês não precisam saber isso agora. Mas Linneu, ele lançou uma coisa chamada, além da obra Espécies de Plantas, onde naquela época eles desenhavam, né? Como não se tinha fotografia, muitas coisas eram registradas, eles eram desenhistas assim exímios, né? E aí eles faziam registro das plantas, das partes de uma planta. E ele lançou uma coisa chamada, gente, aqui vou mostrar aqui para vocês, que é isso aqui, ó, classificação binomial. O que é isso? Hoje uma espécie
ela cientificamente ela é composta, o nome de uma espécie, cientificamente falando, ele é formado de duas palavras. Qual é o nome científico da nossa espécie? Homo sapiens. Né? Então essas duas palavras é chamada de classificação binomial, e foi o Linneu quem concebeu isso. Toda vez que vocês enxergarem, aqui tem o nome científico da planta rosa, né, que é aquela foto ali, que é a rosa gálica. E toda vez que vocês enxergarem um L depois do nome científico, esse L se refere a Linneu, que foi a pessoa que descreveu aquela espécie pela primeira vez. Então, ele lançou isso essa característica na classificação dos seres vivos, que é usada até hoje, que é a classificação binomial. Tá? Então, toda vez que vocês enxergarem depois do nome científico de qualquer espécie, seja de um animal ou de um vegetal, e vocês enxergarem esse Lzinho, é uma referência a Linneu. E quando não for um L, professor, for outro nome, outra inicial, bom, aí faz referência a outra pessoa que descreveu essa espécie pela primeira vez. Tá bom? Bem, a grande questão é que hoje nós temos um entendimento de que existem 5 grandes reinos, né? Então, naquele grande guarda-roupa que inicialmente a gente enxergava só 2 compartimentos, hoje nós sabemos que existem 5. E se a gente for olhar detalhadamente dentro desses 5 compartimentos, eles são subdivididos em outros compartimentos. Então, hoje a gente tem esses 5 grandes compartimentos que nós chamamos de reinos, os 5 reinos, né? O primeiro deles, o reino Monera, que é o reino das bactérias, e árqueas, que não deixa de ser um tipo de bactéria mais resistente. O reino dos protistas, que vai englobar as algas e os protozoários, que vocês vão estudar isso depois. Um reino fungi, que é o reino dos fungos, todos os tipos de fungos. E um reino planté, ou metafita. Tá? Alguns alunos eles falam um reino plantae, mas a pronúncia certa, gente, é reino planté. Tá? O reino planté, ou também conhecido como reino metafita. Beleza? Esse reino ele vai englobar todos os vegetais existentes. E por último, o reino animalia, ou animalia, e também chamado de metazoa. Tá bom? Então, o foco do nosso estudo está aqui, o reino planté. Vou pedir licença para vocês para tomar um pouquinho de água. Pronto. Vamos prosseguir aqui, porque tá interessante isso aqui. Tá bom? Tem alguém aí? Gente do céu, esqueci de controlar o tempo. Mas vou disparar aqui. Vamos lá. Acho que vai dar tudo certo. Se tiver alguém sentado, alguém conversando, ó, você que é colega e esse coleguinha que está conversando está atrapalhando, chama a atenção dele. Gente, olha para mim, todo mundo olhando para mim. Preciso da atenção de vocês. Por quê? Apesar disso aqui estar sendo passado numa tela, isso é conteúdo dado. E conteúdo dado é conteúdo de prova. Mas mais importante que isso aqui vai fazer diferença na vida de vocês. Vocês entenderem a importância do reino planté. E, gente, uma coisa interessante, até agora, as ciências, ela estava estudando coisas muito relacionadas a processos físicos do nosso planeta. A gente estava estudando muita matéria inorgânica, a gente estava estudando as rochas, a gente estava estudando os fósseis, a gente estava estudando, né, um tempo atrás as placas tectônicas, enfim. Agora a ciência está começando a mexer com coisas vivas, e isso é interessante. Por isso que eu quero que vocês prestem atenção.
A partir de agora, a ciência ela começa a mexer com seres vivos propriamente ditos de forma mais direta. Tá? Então eu quero e preciso da atenção de vocês. Tá bom? E olha, nessas aulas nós aprendemos muitas palavras novas. Então assim, se o aluno está conversando, às vezes ele está conversando, olhou para o lado, quando vê, eu falei uma palavra diferente. Por exemplo, planté. Quantos de vocês já tinham ouvido falar reino planté ou reino metafita? Então é uma palavra nova. Agora vocês vão ver a quantidade que vai aparecer. Tá bom? Vamos avançar aqui. Bom, quais as características? Porque os seres vivos que estão dentro do reino planté, eles são seres vivos que têm características em comum. Quais são essas características? Primeiro, o reino planté, gente, vai incluir todas as plantas existentes no nosso planeta. As conhecidas e, claro, obviamente, aquelas que nós não conhecemos, mas que num futuro muito próximo, assim eu espero, os cientistas vão descobrindo novas espécies e elas vão sendo incluídas, se encaixarem aqui nas características dentro do reino planté. Primeira coisa, são seres pluricelulares. O que é um ser Olha a palavrinha difícil de falar. Pluricelular. O que é um ser pluricelular? É um ser formado de mais de uma célula, ou muitas células, ou milhões de células, como é um caso de uma árvore adulta, né? Então são seres pluricelulares autótrofos. Autótrofos, não sei se você já ouviu falar essa palavra. Autótrofos se refere ao modo que esse ser vivo vai obter o seu alimento. Toda vez que vocês virem esse prefixo trófos, ele está relacionado a um tipo de alimentação, ou alimentação de forma direta. Auto significa que é automático, né? Ou sozinho. Então ele é um ser autótrofo, ou autotrófico, alguns livros vão dizer, é a mesma coisa. Eles têm a capacidade de produzirem o seu próprio alimento. Tá? Lá quando vocês estiverem no ensino médio, esse conceito vai ser aprofundado, mas hoje eu preciso que vocês entendam que um ser autótrofo é um ser que tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Tá? Ele não vai lá na natureza, que nem nós precisamos ir na natureza e nos alimentarmos de outros seres vivos para obter a nossa energia. Esse ser autótrofo, ele consegue de maneira sozinha, né, produzir os seus compostos energéticos, aquilo que vai dar energia para ele. Então a gente diz assim, ele é capaz de produzir de maneira sozinha o seu próprio alimento. Tá? Não que ele não dependa de outros fatores, ele depende de outros fatores. Tá? Mas ele consegue realizar esse processo ele mesmo. Como? Através da fotossíntese. Por isso que eu coloquei aqui seres autótrofos fotossintetizantes. E uma coisa que vai diferenciar principalmente, né, dos animais é a presença de parede celular. O que é isso, professor? A célula vegetal, ela tem a membrana plasmática como uma célula animal, mas ela tem revestindo essa membrana plasmática uma coisa chamada de parede celular, que é que vai conferir uma certa rigidez a essa célula. Tá? E essa parede celular é formada de celulose, que depois vocês vão ver que é um tipo de carboidrato. Né? Então, gente, as células vegetais elas têm esse componente diferente da célula animal, chamado parede celular. Beleza? Então, estamos até aqui.
seres pluricelulares autótrofos fotossintetizantes, né? E a célula desses seres vivos contendo parede celular. Isso classifica de maneira geral uma planta. Tá bom? Apresentou essas características, vai ser encaixado ou classificado dentro do reino Plantae. Bom, aqui vem outras 4 palavras novas. Por que, professor? Porque o reino Plantae ele é dividido em 4 grandes grupos, que é as briófitas, o grupo das briófitas, das pteridófitas, das gimnospermas e das angiospermas. Meu Deus, professor, que monte de nome estranho, da onde o senhor tirou isso? Eu tirei isso do estudo da botânica. Até essa informação, ela não está no livro de vocês. Ela não está no livro de vocês, peraí. Isso, ela não está no livro de vocês, mas ela é extremamente importante que vocês comecem a ter uma noção que o reino Plantae é dividido em 4 grandes grupos. O grupo das plantas chamadas briófitas, das plantas chamadas pteridófitas, das plantas chamadas gimnospermas e das plantas chamadas angiospermas. Cada um desses nomes, eles têm uma origem, um significado, tá bom? Não se preocupem em saber isso agora, mas entendam. Por exemplo, quando eu estiver falando de briófitas, eu estou falando de musgos, aquelas plantinhas pequenininhas que crescem em ambientes úmidos e revestem pedras, às vezes calçadas, numa floresta reveste o tronco das árvores, né? Aquele tapete verdinho como está na imagem aqui pequenininha, isso são briófitas, são musgos, tá? São plantas que têm um crescimento limitado e agora a gente vai ver por quê. Depois dessas plantas existem as plantas chamadas pteridófitas, que o principal exemplo são as samambaias, tá? São as samambaias. Então, briófitas, os musgos, pteridófitas, as samambaias. Professor, por que dessa diferença? Agora a gente vai ver. Tá? Existe essa diferença baseada naquilo que forma essas plantas, como essas plantas, quais são as estruturas que formam essas plantas. É por isso que elas têm essas diferenças, tá? E aí depois nós começamos a chegar nas gimnospermas, que vai englobar todos os pinheiros, tá? Todos os pinheiros, não só pinheiros, como araucárias aqui no Brasil também, tá? E por último, as angiospermas, que são plantas, gente. Aí é talvez o grupo mais diversificado e mais presente no nosso dia a dia, que são as plantas que produzem flores e frutos. E a gente vai ver cada um desses grupos de maneira resumida, mas a gente vai ver cada um deles de maneira individual. Tá bom? Então, ó, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Vamos começar pelas briófitas. Toma um ar aí, dá uma esticadinha e vamos lá. Briófitas. Briófitas, então, como eu falei para vocês, são os musgos. O principal exemplo para nós são os musgos. Por que eles são classificados à parte? Gente, porque essas plantas, elas não apresentam estruturas verdadeiras chamadas de caule, raiz e folha. Em briófitas é tudo tão ainda, como é que eu posso dizer, não apresentam a mesma complexidade de uma árvore. Uma árvore ou uma planta um pouco mais desenvolvida, ela vai ter caule, raiz e folhas. Aqui em briófitas a gente não fala caule, raiz e folhas, a gente fala cauloide, rizoide e a folha eu não lembro, mas tem outro, filóide eu acho que é. Tá bom? Então, eles não apresentam esses tecidos, porque são tecidos vegetais, de maneira verdadeira. Eles são ainda muito simples comparado aos outros. Então, isso
faz uma das coisas que faz com que eles sejam classificados à parte, junto com uma grande característica que é a seguinte: elas são chamadas de plantas avasculares. Professor, o que é isso? São plantas que não têm vasos condutores de seiva. Os vasos condutores de seiva é como se fossem os vasos sanguíneos, fazendo uma comparação conosco, né? Você tem os seus vasos sanguíneos que vai transportar os nutrientes dentro do teu corpo. As plantas também têm, só que não chamamos vasos sanguíneos, mas vasos condutores de seiva. Essas plantas, elas não têm isso ainda. E é por isso que o tamanho delas é muito pequenininho. Quando a gente olha aqui, ó, a pedra, de longe, ela parece um tapetinho verde, mas quando a gente vê bem de pertinho, ela tem essa estrutura aqui, ó. Tá? Então, não chega a ser um caule, não chega a ser uma folha, não chega a ser uma raiz verdadeira, porque elas são avasculares, né? Então, os nutrientes nessa planta, eles são passados assim de célula a célula, vai indo de célula a célula até chegar a todas as partes da planta. Outra coisa interessante é que as briófitas, elas têm, a vida delas está muito ligada à água, à umidade, a ambientes com sombra, ambientes sombreados. Por quê? Porque se elas forem expostas ao sol, elas podem ressecar muito rápido. Elas não têm vasos condutores. Então a umidade é importante para que elas consigam fazer esse transporte de nutriente, né, de célula a célula até chegar a todas as plantas. Beleza, gente? Briófitas, plantas simples, pequenas, avasculares, muito ligadas ainda a ambientes úmidos, à água. O ciclo de vida e a reprodução delas, vocês vão ver depois, ela depende da água, tá bom? O principal exemplo, os musgos. E as pteridófitas? Qual a grande diferença? Tá? Pteridófita, porque pteros significa mão, né? Se vocês olharem a folha de uma samambaia, parece que é cheia de dedos, né? Então por isso que veio pteridófitas. Briófitas, brion, significa escondido, gruta, né? Então, pteridófita, gente, qual a grande diferença quando a gente olha os vegetais? Essas plantas, elas já apresentam vasos condutores, é como se tivesse uma atualização ali do software, né? Comparado às briófitas. Essas aqui apresentam vasos condutores de seiva. Depois, eu não coloquei o nome aqui, mas os vasos condutores de seiva, eles têm dois nomes que são bem diferentes: xilema e floema. Xilema e floema. Até se vocês quiserem colocar o nome do cãozinho e do gatinho lá da casa de vocês, ou xilema ou floema, vem cá, para estudar já a botânica, tá? Estudar o reino plantae. São vasos condutores de seiva, tá? Mais uma vez, vasos condutores de seiva é aquilo que vai transportar os nutrientes dentro da planta, os nutrientes que vêm do solo, os nutrientes que vêm da fotossíntese, tá? Então são os vasos condutores de seiva que vão fazer esse transporte. Porém, o ciclo de vida das pteridófitas ainda está relacionado à água, à umidade, né? Ambientes úmidos e sombreados também. Mas o que elas possuem, os tecidos que elas possuem, já podem ser chamados de caule, raiz e folhas, tá? Então uma pteridófita, ela já apresenta caule, raiz e folhas verdadeiras. Principal exemplo, as samambaias. E aqui eu coloquei uma imagem de uma samambaia. Não sei se vocês têm samambaia em casa, mas se vocês tiverem, ou em alguma casa de algum parente de vocês, olhem embaixo da folha de uma samambaia, vocês vão ver um monte de pontinho igual esse aqui. Isso aqui, gente, são estruturas chamadas soros, e dentro delas
elas produzem células chamadas esporos, que são células que vão ajudar na reprodução dessa planta aqui, tá? Porque ela não produz uma flor, né? Assim como a briófita também não produz uma flor. Então, uma das maneiras dela se reproduzir é através dessas estruturas que liberam células ali ao redor, né, na terra ali em volta, e vai crescendo outras samambaias, tá? É uma das maneiras que elas se reproduzem, tá bom? Isso é uma curiosidade. Então, briófitas musgos, pteridófitas samambaias e gimnospermas, os nossos pinheiros. Aqui embaixo, se vocês olharem para a imagem, aqui estão os principais exemplares de gimnospermas. Também são chamados de coníferas, né? São os pinheiros, as araucárias, que são comuns aqui no Brasil, né? Os cedros e sequoias. Pinheiro, cedro e sequoia, gente, eles não são naturais aqui do nosso país. A araucária sim, tá? Então, gente, o que significa gimnosperma? Gimnosperma significa semente nua. É porque a semente dessas árvores, ela não está dentro do fruto, tá? Elas estão em estruturas que nós chamamos de pinhas, tá? Mas enfim, elas já apresentam também caule, folhas e raízes bem desenvolvidas, tá? Mas, aqui tem, não apresenta, faltou um ar aqui, não apresentam flores, mas elas possuem essas estruturas chamadas de pinhas ou cones, tá bom? O que é isso? Isso é uma estrutura reprodutora dessa planta. Assim como as flores, depois a gente vai ver que são as estruturas reprodutoras das angiospermas, os cones ou as pinhas são essas estruturas reprodutoras das gimnospermas. Então lembrou agora, tá indo para casa, viu um pinheiro, já sabe que é uma gimnosperma, tá? É uma planta que ela ainda não produz flores, não tem fruto, e a semente fica nua, fica numa estrutura chamada pinha, tá bom? A polinização delas depende do vento, principalmente do vento. Aqui tem uma imagem para vocês verem. Isso aqui é uma pinha, ó. E as pinhas, que também são chamadas de cones, existe, né, a pinha que vai ser a masculina e a feminina. Tá? Na masculina que vai ser produzidos os grãos de pólen, que vão ser levados pelo vento até a pinha feminina. Lá eles vão cair, e lá nessa pinha feminina tem as estruturas femininas, onde esse grão de pólen que representa a célula reprodutora masculina vai fecundar, né, o óvulo que está na pinha feminina, e ali vai crescer sementes. E essas sementes, se elas forem se desprendendo dessa pinha e caírem no chão, elas podem gerar um novo indivíduo, tá bom? Não se preocupem muito com os nomes agora, esporófito, gametófito, porque isso depois vocês vão aprofundar muito mais quando vocês estiverem no ensino médio, beleza? Mas lembrem disso, vocês enxergaram um pinheiro, uma araucária, né, uma sequoia numa reportagem, porque as sequoias são as maiores árvores existentes, né? Lembrem disso que vocês estão vendo uma gimnosperma. E aí, por último, vem as angiospermas. As angiospermas, elas são plantas as mais presentes no nosso dia a dia e as mais diversificadas dentro do reino plantae, tá? Qual é a grande diferença, professor, das angiospermas para todas as outras? Gente, angiospermas
são as plantas do nosso dia a dia que apresentam flores e frutos. Tá? Então nós tínhamos lá as briófitas que não tinham nem vasos condutores. Depois nós teve as pteridófitas que têm vasos condutores, mas ainda não tem nem flor, nem fruto, né? Nenhum tipo de... ainda está assim muito ligada ao ambiente úmido, à presença de água. Aí depois nós temos as gimnospermas, que já apresentam uma estrutura reprodutora chamada de cone ou pinha, que já não tem um ciclo de vida tão ligado à água, na verdade não precisa estar ligado à água, né? E por último nós temos as angiospermas, que têm flores e frutos, o que ajuda muito aqui, ó, na dispersão dessas sementes por todos os tipos de animais que se alimentam dos mais variados tipos de frutos e acabam dispersando essas sementes no ambiente, o que ajuda a gente a ter a presença maior desse grupo no nosso dia a dia. Não importa se é uma planta muito pequena ou se é uma árvore gigantesca, ela tem fruto, ela tem flor, ela é uma angiosperma, tá? E as flores, gente, elas têm estruturas que chamam a atenção de animais para fazer o processo de reprodução, ajudar na reprodução dessas plantas, que é o processo de polinização, né? Levar o pólen até a parte feminina da planta. Agora a gente vai ver que as plantas, né, dentro do ciclo reprodutivo de uma planta ali, existem estruturas masculinas e femininas. E as flores, elas apresentam pétalas coloridas, apresentam nectários, apresentam aromas que atraem animais, seja inseto, seja pássaro, e isso tudo vai ajudar na polinização desse grupo de plantas. Tá bom? Beleza? Vamos fazer uma pausa por aqui, dar uma esticada, dar uma espreguiçada boa. A gente já conversou bastante, a gente já aprendeu muito sobre a importância das plantas, e eu gostaria agora que vocês dessem uma respirada para fixar bem o conteúdo, lembrar do que a gente viu. O reino Plantec é o reino das plantas. Lembrar que hoje nós conhecemos 5 tipos de reino: reino Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia. Nós estamos estudando o reino Plantae, que tem 4 grupos grandes de plantas, que são as briófitas, as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, e eu espero que vocês tenham aprendido as características de cada uma dessas plantas que formam esses grupos, as principais características, ok? Prontos para avançar mais um pouquinho? Vamos ver se dá tempo? Bom, caso não dê tempo, eu já vou avisar para vocês que, né, a professora ou o professor que está aí com vocês, cuidando de vocês nesse momento, ele pode interromper o vídeo, e depois, quando o professor estiver presencial com vocês, vocês vão me dizer: professor, nós paramos aqui, e aí a gente vai continuar a nossa conversa. Tá bom, gente? Prontos? Vamos continuar? Deu aquela espreguiçada? Então a gente vai continuar daqui.